Sabe esse culto assim de verdade? Olha que eu parecia uma criança hoje. Ontem e hoje em casa eu ficava com meu coração disparado assim, nossa, de verdade. Às vezes eu sou convidado para ministrar em alguns lugares e eu já quero saber que reunião que é essa, que tipo de reunião que é essa. Eu gosto sim de pregar no domingo, tá cheio de gente assim, igual tá hoje. Eu gosto também, mas assim, se tem um culto que eu gosto, assim, quando eu falo assim, Olê, dá para você ministrar para nós? É o culto do quê? Culto de ensino. Meu Deus, é culto de estudo, é culto da visão, dia D, que é dia da visão, e as paradas eu faço, tá, qual o tema? Eu já faço assim, meu Deus, é hoje, é uma delícia. E eu amo esse culto, de verdade. Eu não vou pregar domingo, nos próximos domingos, mas todas as quartas eu vou estar aqui com você. Aí, venha no domingo e venha na quarta, tá bom? Em nome de Jesus. Eu queria ter esse tempo com vocês, porque eu queria falar com vocês acerca assim, porque alguns já estão há muito tempo com a gente. Muito não, né? A igreja tem 4 anos, nem tem muito tempo nada. Mas já estão há um tempo com a gente, aliás, caminhando até antes mesmo de nos tornarmos a casa de filhos. E tudo que nós começamos foi sem nenhuma pretensão de ser uma mega igreja. Não, nós só queríamos ser uma família. Desde o início foi isso que nós sempre quisemos. E aí tem alguns que já caminham mais tempo que conosco, tem alguns que já caminham um pouco tempo, alguns chegaram depois. E eu queria ter esse tempo com vocês para ministrar o coração de vocês acerca do que nós estamos construindo. Durante muito tempo eu servi alguns amigos pastores, servi em algumas igrejas e fiz a obra de Deus com eles, mas sempre havia um negócio dentro de mim assim que eu ficava me perguntando: para onde nós estamos indo? Por que nós fazemos nossos cultos, Leozão? Não, beleza, o culto é para adorar a Deus, tá? Mas eu quero saber de verdade assim. Obrigado, irmão. Jesus abençoe. O que nós estamos construindo? Era essa pergunta. E eu fazia essa pergunta, e alguns pastores falando assim: nós só estamos indo. Eu falei: mas estamos indo para onde? Para onde? Para onde é muito de Guará, né? Então, para onde? Para onde nós estamos indo? Não, de verdade. Nós estamos o quê? Juntando um monte de gente para dizer que nós somos uma igreja grande. Tem um punhado de igreja. Tem um punhado de igreja ficar olhando para nós e falando: nossa, como Deus abençoou. E uma casa cheia de gente, com cabeça vazia, e só vindo na reunião por vir, para cumprir um compromisso gospel, ou um compromisso de crente, ou um compromisso religioso, de vir na igreja. Não, vim na igreja domingo, nossa, eu vim, aí fiz uma oração lá, e alguns até serviam no diaconato, nossa, e eu olhava para aquilo e falei: tá. Mas do que se trata isso tudo? Aí alguns falavam assim: não, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Eu falo: cara, servir. Deixa eu falar um negócio assim: servir não é fazer a obra de Deus. Nossa, desculpa, falei. Hoje é um dia que vai ter muita revelação aqui nessa plataforma, então fique atento, anote. Servir no staff é servir, é ter um coração de servo. Mas isso não é a obra de Deus, porque se fosse de Deus, era Deus quem faria. Isso compete a nós, como servos de Deus, nós servirmos os nossos irmãos, porque o nosso coração é de servo, como foi o de Jesus. Mas fazer a obra de Deus é algo muito maior do que isso. E não desmerecendo, porque isso já é incrível. Estar nessa plataforma, estar aqui nessa plataforma ministrando para vocês é algo incrível. Mas a obra de Deus é maior do que isso, é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Porque a obra de Deus, se é de Deus, tem que ser incrível. Porque assim, ó, sem desmerecer, se você estudar um pouquinho e ler a Bíblia um pouquinho e ouvir alguns teólogos bons, você sobe aqui, faz um sermão. Fala, não faz? O meu amigo Rodrigo está aqui, ele gosta de ministrar também. Fala, não faz um bom sermão, vem aqui ler e não faz? E a pessoa fica lá, fala: uau, hoje então, com a internet? Cadê o Henrique? Eu não acreditei, eu não acreditava. Esse negócio de inteligência artificial, irmãos, está demais. Eu sentei com o Henrique, falei: Henrique, vamos lá, dá um tema,
deu um tema e falou para a inteligência artificial montar um esboço sobre tal tema. Não lembro qual tema que era, você lembra? Comunhão entre os filhos. Escute, essa mensagem não é dela, tá bom? É só você saber o que aconteceu. Comunhão entre os filhos. Ele trouxe um esboço com um tópico. A inteligência artificial trouxe um esboço com vários tópicos. Aí o Henrique não ficou contente. O Henrique falou assim: na prática, para ele elaborar palavra por palavra, ele escreveu um texto para você pregar. Se você decorasse, você vinha aqui, pregava, o fogo caía, os irmãos eram batizados no Espírito Santo, falavam até em línguas, e quem fez o texto foi a inteligência artificial. E eu não estou desmerecendo a minha posição. É claro que nós estamos falando aqui de ouvir Deus e receber algo fresco de Deus para transmitir à igreja. Nós entendemos isso, mas eu estou falando que é mais do que isso. E aí eu pensava assim: tá, nós vamos abrir mais uma igreja e vai ser incrível. Aí eu falava com Jesus: se for para abrir mais uma igreja, o Senhor me arruma um pastor top, que eu vou servir ele e vou até receber para isso, porque aí fica top. Se fosse para isso, eu ficava junto da igreja que eu fui, eu ficava lá. Se fosse para fazer mais uma igreja igual, por exemplo, do meu sogro, que é uma benção, eu ficava com o meu sogro. Se fosse fazer uma igreja igual à igreja do Belém que eu fui, eu ficava lá no Belém. Mas eu queria ouvir Deus naquilo que Ele queria, como um propósito estabelecido, uma edificação, algo. Eu queria saber para onde nós estamos indo. Não queria só começar uma igreja, porque a gente ia encontrar um monte de pessoas no caminho que são bons em fazer igreja, que sabem construir igreja, e não ia sentar com eles e ia fazer. Eu ia ligar para alguns amigos, ia vir pregar. Alguns cantores que eu conheço iam vir cantar, e estava pronto, estava feito, ia encher de gente, e era igreja. Mas não era isso que eu queria. Eu queria saber de Jesus o que mais que tinha. Aí eu perguntava para os meus amigos, eles não tinham essa resposta. Tá, para onde nós estamos indo? O que nós estamos construindo? E aí eu comecei a indagar com o Senhor acerca disso. Falei: tá, Jesus, então fala para mim por que eu estou inquieto desse jeito, porque há tantas perguntas. Aí Deus começou a falar para mim: porque eu tenho algumas respostas. As perguntas eram fruto do desejo de Deus responder. Então há algumas coisas que eu queria que você soubesse sobre a nossa igreja. E a primeira coisa que eu queria que você soubesse é que nós somos uma casa apostólica. E o principal fundamento de uma casa apostólica é que uma casa apostólica envia. Só por essa diferença, só por isso, existe uma igreja apostólica, existe uma igreja pastoral. A igreja apostólica envia. A igreja apostólica edifica os filhos, e quando eles estão maduros, eles são enviados para um propósito. A igreja pastoral quer que os membros fiquem tudo debaixo das asas dos obreiros. Existe um certo domínio, existe um certo desejo de manipular a cabeça do cidadão para ele fazer exatamente aquele padrão estabelecido para uma igreja. Nós não temos isso, você já deve ter percebido. Nós não temos padrão nenhum. Nós começamos um culto e não sabemos como vai terminar. Tem dia que um sobe que ora, outro fala da oferta, e tem dia que vai tudo emendado. Tem dia que a oferta é um momento de ensino, tem dia que a oferta é um momento de adoração. Se você olhar os nossos 2 últimos cultos, por exemplo, oferta, o último culto foi o Heitor, né? Foi, né? O Heitor, você viu o Heitor pausado, muito, como se fosse um estudo. Aí no anterior foi Agir. Agir era na adoração pura, no fluir puro. Então você não tem um padrão. Eu não quero que a Gi seja igual ao Heitor, o Heitor seja igual a Gi, ou seja igual eu. Se for igual a eu, pior ainda. Eu sou muito ruim nesse negócio. Então assim, nós não queríamos uma igreja onde tivesse um monte de tijolo prensado, que tinha que ser tudo igualzinho. Nós não queremos essa igreja, e nunca foi nosso desejo. A primeira coisa que Deus ensinou a nós como casa de filhos é que nós somos pedras. Pedras não tem uma pedra igual a outra. Já percebeu? Não tem. Nós somos diferentes.
Nós temos gosto diferente. Nós somos muito diferentes. Então, acerca da casa apostólica é isso, é preparar os filhos para o envio. Então, existem algumas coisas que são diferentes para nós e que eu queria compartilhar com você. No capítulo 3 de Efésios, se você puder ligar a sua Bíblia, abrir aí. E a primeira coisa que eu recebi do Senhor acerca dessa casa é que nós não somos membros de uma igreja, mas nós somos parte de uma família. Há muita diferença, porque quando você é membro, só membro de uma igreja, o que vale para essa igreja é a quantidade de membros que tem, a quantidade de pessoas está lá. Quando você faz parte de uma família, você entende, compreende que o mais importante é aquilo que estamos nos tornando, uma família. Essa é a diferença. Então, quando o assunto é família, nós passamos a entender que o desejo de Deus sempre foi esse: de erguer ou de criar uma família espiritual. Então, se você vê no livro de Efésios capítulo 3, Paulo falando, capítulo 3, verso 8 diante, fala assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. A partir do verso 14, ou melhor, do 15, Paulo vem falando assim, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você, que a ideia, o plano de Deus, que foi estabelecido em Cristo Jesus, era de formar um só povo de dois, os gentios e os judeus. Dos judeus e os gentios saiu um só povo, e unir todos os dois povos e tornar uma só família. Esse era o plano de Deus, é isso que foi revelado para Paulo, que foi oculto dos profetas que vieram antes dele. Então, Paulo foi quem recebeu a revelação do propósito de Deus, de todo o plano de Deus era esse, de fazer de dois um só povo, de levantar uma família. Por isso que Paulo fala a partir do verso 15, ele fala: do qual recebe o nome, por essa razão ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Era muito profundo o que Deus desejava fazer. Deus queria equiparar todo mundo num nível só de família, inclusive dos que estão no céu e dos que estão na terra. É incrível, é um plano muito incrível. E Deus conseguiu isso através do quê? Do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. E tornou todos, Ele foi o mediador, Ele foi o reconciliador. Já tenho ministrado para vocês aqui, e a ideia era essa, chegarmos aqui e estar mais claro na sua mente. O propósito era, através do sacrifício de Cristo, todos fôssemos redimidos e nos tornássemos uma só família, no modelo do Filho Cristo. Estão comigo aqui? Ok. Então a primeira coisa que você vai saber da nossa casa é que é para esse lugar que nós estamos indo, nos tornar uma só família.
Esse é o propósito dessa casa existir. Esse é o propósito desse prédio. Juntar aqui, debaixo desse teto, uma só família. E é claro que eu não estou falando de uma igreja local, mas essa família, é lógico, você sabe, que é universal. Mas como filhos de Deus, chamados dessa congregação, como membros desse corpo, nós, membros de um corpo, não é de uma denominação. Há muita diferença nisso. Da mesma forma que falei a vocês que há diferença entre servir na igreja e de fazer a obra de Deus. Vamos lá? Efésios capítulo 4, e é o texto, é o capítulo 4 de Efésios, é onde tudo começa a nossa igreja. Diz assim, a partir do verso 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual é a vocação que ele está falando? Andeis de maneira digna da vocação que vocês receberam. Acabei de ler do capítulo 3. O que ele está falando? Sobre nos tornarmos uma família, um só povo. Ele continua falando: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, a unidade pelo vínculo da paz. Aí ele fala: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está falando para mim e para você, e aí que essa igreja nasceu muito louca assim. Primeiro, ele está falando que um só Deus e Pai se Ele é Pai de todos, nós pertencemos a uma mesma família, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mano, isso aqui que precisa explodir a sua mente. O que ele está falando? Um só Deus, que é Pai de todos, nós nos tornamos uma só família. Aí ele está falando que é sobre todos. Todos é todos, não é todos, é todos. Se Ele é Pai de todos e é sobre todos, aí ele fala assim, ó, por meio de todos. Cai por terra aquela igreja pastoral louca que nós servimos lá atrás. Porque você está falando que é um só Deus, que é por meio de todos. Ele está falando de algo muito mais profundo do que uma igreja onde tem um líder, o sabichão, bom pra caramba, e o restante é só clero, é só raso. Isso cai por terra, essa mentalidade que foi distorcida, de que os mais importantes são o pastor. Não é. Aqui é que está a diferença de uma casa apostólica. Deus se mostra, se revela e é por meio de todos e em todos. É a primeira coisa que você precisa saber sobre a nossa casa. Você não foi chamado apenas para vir à igreja e ser de uma denominação. Se o texto está falando que você é família conosco, se o texto está falando que Deus é sobre nós todos, e está falando que Deus é através, ou seja, por meio de todos, se você não se posiciona debaixo dessa palavra e se torna isso que essa palavra está dizendo, eu vou explicar para você lá na frente, você é um mero espectador.
E talvez você pode até estar fazendo alguma coisa aqui. Você pode estar servindo no staff, você pode estar ajudando na mídia, que hoje faltou um pouquinho de gente. Você pode estar ajudando, sei lá, qualquer coisa. Mas isso não esse não é o nosso objetivo como família, como membro de uma família, como essa palavra aqui. Deus é sobre todos e por todos, e esse por todos é algo mais profundo do que isso, que também é importante e precisa da igreja. No verso 7 ele vem falando a respeito dessa profundidade. Ele fala assim, ó: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aí, cara, assim, ó, se explodir na sua cabeça hoje, você recebeu uma medida de Cristo. Para quê? Para que a plenitude dele fosse revelada no corpo. Então assim, ó, você tem uma medida. Se Deus é através de todos, tem uma medida com você, que foi concedida a você, que Deus repartiu ou impartiu sobre você, que você precisa manifestar no corpo. Então não é uma eclesiologia, não é só uma hierarquia, mas é um Deus que se revela através de todos, que está sobre todos, e é através e é por todos. Essa é a diferença dessa casa. Se a cada um foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, você tem que trazer sua medida para a mesa, filhão. Sabe a ideia da Santa Ceia? Eu já ministrei várias vezes aqui, e algumas coisas eu vou repetir aqui para você abrir sua mente. Dentro de tudo, hoje vai encaixar um monte de coisa aí. Sabe a ceia, quando Jesus parte, que ele parte o pão, e partiu o pão, dando graças, partiu o pão e disse o quê? Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Essa medida, essa graça que foi concedida, a medida repartida tem a ver com isso. Parte de Cristo foi: esse é meu corpo que é partido por vós. E ele deu um pedaço para Pedro, um pedaço para João, um pedaço para Tomé, um pedaço para Judas. Até Judas um pedaço. Esse é um assunto muito difícil de engolir, né? E deu um pedaço para Tiago, e deu um pedaço, então, para Mateus, para André. Rapaz, quase decorei o nome dos apóstolos, quase todos. Mais um tempinho de crente eu vou saber de todos. Aí olha só, ele repartiu. Aí ele está falando que ele pegou uma parte dele. Esse é meu corpo que é partido por vós. Ele pegou uma parte dele e é você, uma parte é você. Então se você recebeu uma medida, conforme a medida repartida por Cristo, essa medida, quando você manifesta no corpo, essa medida que você traz para a mesa, isso é a obra de Deus. Você tem algo que recebeu, e agora, sendo o corpo de Cristo, será partido, e essa parte de você será dado para alguém. Isso é uma igreja apostólica. Vamos compreender? Vamos, mas você já sabe que o texto diz que Cristo, foi dito quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo muito prisioneiro e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aí ele designou o Cristo. Vai fechando na sua mente, fica comigo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres,
com o propósito, com a finalidade, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Então ele está falando que Deus separou algumas pessoas, essa é a nossa casa, presta atenção, algumas pessoas, e deu a ela alguns dons específicos, que não tem a ver com cargo, com posto, tem a ver com função, com a medida repartida de Cristo. Vocês estão entendendo comigo aqui? Então é sobre esse o nosso assunto. Isso não tem a ver com cargo, isso não tem a ver com uma hierarquia, isso tem a ver com uma função dada por Cristo, com o propósito de preparar os santos. Então, olha só, o texto está falando para mim que esses caras não estão fazendo a obra, eles estão preparando os santos para os santos fazerem a obra. Então, vocês estão entendendo comigo onde nós estamos? Olha só, então, Cristo repartiu, deu-se em várias partes, e toda a plenitude dele só vai se revelar com a manifestação dessas partes. Ok? Estamos juntos? Essas partes são para novamente serem partidos, porque são o corpo de Cristo. E essas partes serão partidas e serão impartidas. Aí é uma palavra incrível, que só na semana que vem eu vou falar sobre ela. Aí era derramado sobre alguém. Então aquilo que eu recebi de Cristo, eu derramo sobre a igreja de Cristo. E essa igreja começa a ser aperfeiçoada, aparelhada, para poder ela fazer a obra do ministério. Essa é uma casa apostólica. Vocês entenderam onde está o envio de uma casa apostólica? Porque quando falamos em envio, todo mundo acha que é um envio lá para os Estados Unidos, para ficar com o lê. Vocês são folgados pra caramba, não é não? Só eu. Não é sobre isso. É sobre um envio no próprio corpo. E obviamente, em circunstâncias especiais e peculiares, envio para outra cidade, envio para outra nação, envio para outro mundo. Já estamos chegando lá. Vai saber. Quantos estão entendendo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o texto está dizendo para mim e para você que dentro dessa casa louca que nós somos, alguém recebe algo do Senhor, derrama sobre alguém, e esse alguém começa a ser aperfeiçoado para que ele possa fazer a obra de Cristo. E qual é a obra que tanto nós falamos? É edificar o corpo. Tudo aquilo que nós fazemos como servo é incrível, mas a obra de Deus se revela quando estamos edificando o corpo. E como edificamos o corpo? Através desses 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Daqui a pouco eu vou explicar com mais clareza. Até que alcancemos, para que o corpo de Cristo seja edificado. Qual é o propósito? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa meta? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O único meio da plenitude de Cristo ser vista é quando você
entender que você recebeu uma medida de Cristo para ser manifesta e derramada no corpo. Essa é a única forma do corpo ser edificado. Esse é o único jeito da plenitude de Cristo ser manifesta. Quando fala que somos pedras vivas, usadas na edificação, é a pedra sobre pedra, até que nos tornemos uma habitação para Cristo, que é o cabeça da sua igreja. É como se estivesse construindo, olha que vou usar esse termo para você entender melhor, um Frankenstein, e depois desse Frankenstein estar lá, é colocado um cérebro nele, Cristo. Então essa parada de que eu sou a igreja, não é. Você não é igreja, nós somos. Quando todas as coisas estiverem encaixadinhas, nós somos igreja. Essa semana eu ouvi, achei incrível esse negócio de eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é, você é membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é só quando todas as coisas estão encaixadas no seu devido lugar. E eu vou falar um negócio para você aqui agora, uma revelação de Deus aqui para essa casa. Nós não desfrutamos de toda a plenitude de Cristo, porque você ainda não se posicionou como quem tem uma medida para ser acrescido nesse corpo. Falta uma parte. E está com você. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós somos uma igreja do todo, porque Deus se revela através de todos e em todos e é para todos. Então é mais do que você frequentar os nossos cultos. E agora nós vamos vamos trazer luz sobre tudo isso. Vamos imaginar? Eu sei que quando eu falo isso, você já fica pensando assim: nossa, então eu vou ser o cara que vai ser o evangelista? Eu vou ser o cara que vou ser o profeta? Não, eu vou ser o profeta. Que profeta, né? Fala pra caramba, gosta de falar, gosta de me intrometer na vida dos outros. Então eu vou ser profeta. Não, eu vou ser o mestre. Porque o mestre tem um certo ar de intelectualidade. E eu arrumo meu óculos e cito Provérbios, Eclesiastes, falo Cantares, como se eu entendesse. Não, eu vou ser o pastor, porque o pastor tem cheiro de ovelha. Isso já começa. Aí ele faz, não, e eu vou ser o evangelista, porque o evangelista é muito louco mesmo. O evangelista não tem responsabilidade com nada. Ele sai gritando pra rua, e o cara fala pro cara que ele vai pro inferno mesmo, e ele precisa mesmo, ele tem que lá, e o evangelista é assim, o evangelista é peitudo, mete o pé, quebra tudo, entra no centro de macumba, faz oração lá dentro, e eu sou esse cara aqui, eu sou o Pedrão, já falo até que é o Pedro. Não, porque eu falo mesmo, e aí eu vou falar, vou ganhar umas almas de Jesus, arrebatar alguns do inferno, aí pai, e aí eu vou ser esse. A questão não é essa. Nós estamos falando sobre ter um cabeça. E o cabeça deu uns para. Então nós vamos entender que é de uma forma orgânica hoje, em nome de Jesus, porque nós somos uma família. Família não tem esses negócios. Família não tem esse negócio, não, porque eu sou assim, não, família não tem. Família tem todo mundo andando junto, comendo junto, bebendo junto, compartilhando a sua vida. O que eu estou falando para você não é de uma igreja onde alguém quer ser alguma coisa para, não. É de uma igreja onde as pessoas andam em comunhão, sentam à mesa, partem o pão. Eu estou falando de pessoas que abrem a geladeira da sua casa, que põem a mão no bolso, que abrem a sua casa e abrem a sua vida. E aí, quando nós estamos andando em comunhão uns com os outros, escute,
tudo isso que eu estou falando para você, de forma orgânica, vai se manifestar. Então é assim, ó, bem simples. Aliás, eu tenho ouvido muito sobre vida simples. Acho que foi com o Heitor que eu falei. Vida simples. Porque é isso. Você já viu Jesus falando? Agora eu vou falar para você de forma profética. Agora eu vou falar para você de forma de mestre. Agora eu vou falar para você de forma evangelística. Agora eu vou falar para você. Não. Jesus sentava e conversava com as pessoas. E tudo isso que ele impartiu sobre a igreja, que ele dividiu com a igreja e deu para a igreja, ele manifestava na mesa, andando no caminho. E é sobre essa igreja que nós estamos falando. Então vamos entender melhor isso? Deus designou alguns para mestres, outros para apóstolos. Essa plataforma, as pessoas que passam por aqui, se movem nesses dons, porque são dados pelo próprio Senhor Jesus. São funções do corpo. Não é cargo, não é posto, são funções. Então vamos entender, por exemplo, alguém inicia uma igreja, planta uma igreja, sai como missionário, planta uma igreja. No início desse ministério, como foi o meu que no início, nosso primeiro tempinho, eu fui como um apóstolo. Vamos entender o que é apóstolo? Por favor, vamos abrir nossa mente. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração, para você entender. Apóstolo não foi algo que Jesus criou. Primeira coisa que você precisa entender. Não foi Jesus que inventou o apóstolo. Apóstolo já existia antes de Jesus. Jesus usou para deixar claro a respeito de uma função no corpo. Vamos lá? Quem era o apóstolo? Já ensinei para vocês. Apóstolo é o cara que vinha quando um rei dominava uma outra nação. Ele enviava os apóstolos. Os apóstolos vinham e estabelecia toda a cultura daquele rei, daquele reino, daquele rei que agora conquistou essa nação. Então ele vinha de lá e durante um tempo ele ficava ensinando a cultura daquele reino, para que depois o rei viesse e já estava tudo habituado e de forma orgânica ele podia andar no meio daquela nova nação, porque a cultura daquela nação não confrontava aquilo que aquele rei tinha determinado como cultura do seu reino. Está entendendo comigo? Então às vezes lá no início a palavra estabelecida aqui nessa casa por mim era apostólica, era de fundamento, era acerca de uma cultura que Deus desejava que nós agora recebêssemos. Quantos estão entendendo? Então durante um tempo eu ministrei aqui de forma apostólica. Durante um tempo eu estava ensinando uma cultura acerca do que Deus queria que nós construíssemos. Os apóstolos de Cristo vieram revelar a cultura do reino de Cristo. Por isso quando a palavra de Deus fala sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento é o próprio Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, tudo de Cristo, para Cristo e por Cristo. É isso que eles estabeleceram. Doutrina dos apóstolos, é isso que nós estabelecemos. Então assim, ó, quando eu estou, entenda, olha como vai ficar fácil para você entender. Quando eu estou aqui ministrando uma palavra dessa plataforma apostólica, você aí está recebendo essa palavra apostólica. E quando você estiver sentado em família, em algum momento aquilo que você está carregando e recebeu da plataforma, ou recebeu numa mesa, porque não é só na plataforma, às vezes eu tinha mesa e tenho ainda mesa com algumas pessoas e eu estabeleço alguns fundamentos, não só acerca da nossa casa, mas acerca do reino de Deus. Aí nós estabelecemos nessa mesa, nas mesas, é de forma orgânica, é na plataforma, é nas mesas, é na nossa conversa, é no jogo de sinuca que o Adriano surramos o Mega e o Ademir, e lá nós estamos, e de repente alguma conversa surge, e aquilo que nós recebemos aqui vem para a mesa. Aí você está recebendo isso. E aí você está fermentando aqui dentro. Está gerando.
E você entendeu. Aí você recebeu uma parte da função apostólica. Aí quando você estiver numa mesa, você vai transbordar isso. Lembra o partir do pão? Aí você será partido e entregue para que alguém receba. Cara, isso é muito incrível e muito simples. Você não precisa ter um cargo. Você precisa apenas se colocar debaixo da palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Fica mais claro quando falamos o Salmo 133. Gente, eu queria ter 2 horas para falar aqui hoje, meu coração está queimando. Já está acabando meu tempo. Sabe, o Salmo 33 fala sobre o que? Uma unidade. Fala sobre o que? Sobre comunhão. Aí ele fala assim, ó quão bom e quão suave. Não parece uma brisa soprando em volta de uma mesa aonde os irmãos estão sentados? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de que forma? Como que? Quem é o cabeça? Sobre a barba, governo da igreja. E sobre a orla dos seus. O óleo que escorre da cabeça não para na barba. Então o que eu tenho que fazer? É me colocar debaixo desse corpo para receber desse óleo. Quantos estão entendendo? Não é incrível? E não é tão simples. Mano. O problema é que nós fomos ensinados que é parada de cargo, de posição na igreja. Eu estou aqui de verdade. Estou com medo de cada um de vocês vai abrir uma igreja agora. Mas eu estou aqui para libertar você. Estou aqui para libertar você de um sistema religioso de dominação. Mas eu não estou liberando você para ser rebelde, tá bom? Porque o óleo escorre para quem está debaixo e ligadinho no corpo. Eu já mostrei para vocês, o óleo escorre, não espirra. Que lindo isso, né, que Jesus fez. Então assim, você tem uma medida. A primeira coisa que vamos acertar hoje, tá bom? Essa é a nossa igreja. É para esse lugar que nós estamos indo. É essa casa espiritual que nós estamos edificando, onde Deus se revela, se manifesta através de todos. Isso é uma casa apostólica. Então quando falamos em envio, é sobre esse envio para dentro do corpo. E não é um negócio que você vai ficar caçando e vai querer, nossa, agora deixa eu ver quem que eu vou falar. Não, mano, é algo que tem que ser construído a partir de um relacionamento entre irmãos, de família. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam suave. Suave fala de algo orgânico, que acontece por si só, pelo simples fato de existir. É caminhar junto, é sentar na mesa junto, é um relacionamento. Eu tenho tanta coisa que eu queria falar aqui, mas na próxima quarta você não pode faltar em nome de Jesus, senão você vai perder a parte mais louca dessa história. Depois da terceira tem algo mais louco, vai ser sempre louco. Você está entendendo isso? Essa é a nossa casa, onde todos são importantes. Eu não preciso dar um cargo para o Julião, não preciso dar um cargo para o David, não preciso dar um cargo para o irmão Hugo. Essa é a vida, essa é a nossa essência. Nós somos assim. É fluido, é orgânico, é simples, como Jesus era simples.
mas tratava de coisas profundas. Então, na prática, é sobre isso, sobre alguém que chega na igreja e precisa receber essa cultura. Aí você já está recebendo essa plataforma, você vai encostar nele, você vai andar com ele e vai falar: mano, tem algo incrível que nós estamos vivendo. Mano, se você não quiser, pode falar irmão, querido, amado irmão, não tem problema. Cada um fala do seu jeitinho. Do seu jeitinho. Mas existe algo que nós estamos vivendo, é sobre isso. É sobre manifestarmos que estamos recebendo de Cristo. Nossa igreja é assim. E você recebeu algo. Você está se movendo apostolicamente, porque você recebeu. Por isso que é preparar os santos para a obra do ministério. E não está falando de ministro que você vem aqui e consagra pastor, presbítero, diácono e vice do sub e não sei o que mais. Não é disso. Não é disso. E não estou falando que não precisa disso. A igreja precisa de governo. Como é bom ter barba, né? Fica mais claro, né? A igreja precisa de governo. Mas é sobre a orla. É claro que Deus vai levantar pessoas para nos preparar para a obra do ministério. Então, quando você encontra alguém, você se move de forma, no fluir, na unção de evangelista. O óleo é unção, é disso que eu estou falando. Porque você recebeu uma preparação da plataforma, ou alguém sentou à mesa com você e ministrou, ou evangelizou você e você recebeu, e agora você tem para... Meu Deus, eu queria falar mais, mas já estão falando para mim, um certo rapaz, amigo meu, lá de Lorena, que tem loja de cruzeiro, falou que eu estou falando muitas vezes, ninguém sabe quem é, né? Ele falou que eu falava muito. Ele foi numa igreja aí que falou quase o dobro do que eu. Ele falou: cara, eu achava que não, mas agora, nossa, bem. Eu falei: bem. Eu queria falar mais, mas não posso. Porque quarta-feira, vocês estão entendendo? Essa casa é sobre isso. Não é sobre cargo, não é sobre posto, é sobre se tornar. Esse é o nosso estilo de vida como igreja. Foi algo que Deus nos deu. Deixa eu falar para você, e eu estou felizaço com isso. Não tirou nenhum peso da responsabilidade que está sobre mim, que por muita graça eu continuo à frente de uma igreja. Não tira. Eu sou essa voz aqui que Deus usa, esse porta-voz, ainda sou. E eu amo isso, e estou feliz. Mas a edificação da igreja é vocês. É vocês que fazem o corpo crescer, amadurecer. É vocês que fazem a plenitude de Cristo ser revelada, manifesta. A plenitude está falando de tudo de Cristo ser manifestado no corpo. E aqui eu quero lançar um desafio para você. O que te impede de se tornar? Talvez você estava esperando que alguém viesse. Agora eu estou consagrando você a não sei o quê. Não. E se um dia nossa casa tiver que ter assim, nós vamos ter. Não tem problema, não tem problema. Eu ouço Jesus. Mas o valor está na medida de Cristo que você recebeu. Não se trata de subir numa plataforma para pregar ou para cantar. Se trata do relacionamento com o corpo de Cristo. Porque eu vou falar uma coisa para você que eu estou aprendendo. E quando eu aprendi, eu me tornei um cara mais incrível ainda. Que o resultado, o fruto dessa igreja incrível. Por isso que com Jesus é o menor, o maior é o que serve.
Maior no reino de Deus é quem edifica a igreja. Essa é a verdade. Na sua simplicidade, no seu nível intelectual, financeiro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você recebeu de Cristo. Vocês estão felizes ainda? Quer que vocês fiquem na cabeça sua. Vou orar. Pastor praguento, vou orar. Para ficar nessa cabeça martelando. Você não vai comer, vai pensar nisso, vai dormir, acordar. Não vai dormir. Não, dormir vou deixar. Mas eu quero que você entenda que essa é a nossa casa. E talvez até hoje você está esperando receber uma promoção para fazer alguma coisa. Aqui o maior é o que serve. O maior é o que edifica a igreja de Cristo e faz a obra de verdade, que é essa que é a obra de verdade. Servir aqui é tudo importante, e é importante mesmo, ok? Nós preparamos o ambiente para que você possa receber daqui dessa plataforma todo o aperfeiçoamento e toda a preparação para você edificar. Mas só que na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, é com você. É você pegar o telefone e ligar para alguém. Mano, estava pensando, não sei, posso orar com você? Pode, mas nossa, eu estou com um problema tão difícil, tem umas coisas que eu não estou entendendo. Aí você flui, porque recebeu de um mestre que ministrou aqui, na unção, no fluir, no dom de mestre, você recebeu uma palavra, e você consolida, você dá uma lapidada, porque o mestre é isso. O mestre refina, porque o evangelista pega a predona bruta lá e vem rolando a pedra assim para dentro dele. Aí você se movendo no dom de mestre, conforme a unção que você recebeu, o óleo que você recebeu, a parte que você recebeu, você vai lapidando, porque você tem, porque você recebeu. Isso que é preparar os santos para a obra do ministério, a obra é essa. E eu preciso encerrar, porque nós temos que ir embora. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você. Tem uma música dele. Hoje está bem informal, está tão bom.